Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à live de número 91. Isso significa que estamos há 91 semanas consecutivas aqui no YouTube, toda segunda-feira, 19h37. Hoje, em especial, eu não estou ao vivo com você, porque estou neste momento, ou na segunda-feira, num treinamento fora de Brasília. E aí não seria possível ingressar com qualidade para fazer a live. Por isso resolvi gravar com antecedência. E o tema de hoje é as 5 linguagens de valorização no ambiente de trabalho. Um tema extremamente relevante para trabalhar com líderes e com equipes. Mas qual o propósito dessas lives toda segunda-feira aqui no YouTube, às 19h37? São 2 grandes. O primeiro deles é ajudar quem está começando agora, para que você possa começar bem na sua carreira de treinador ou treinadora na área corporativa. E a segunda é para você que já atua, que já tem expertise, já tem experiência. E aí o nosso propósito é ampliar o seu repertório, as suas capacidades, para que você possa entregar ainda mais e com melhor qualidade, utilizando principalmente a aprendizagem lúdica, que é a nossa especialidade. Então, que bom que você está aqui conosco. Nós temos um grupo no WhatsApp do Clube de Treinadores e Treinadoras e você pode fazer parte desse grupo. Basta você acessar o meu perfil no Instagram, Ciro Daniel Oficial, ou da Academia do Trainer, e lá na bio tem o link. Já aproveita para seguir a gente, tanto o meu perfil pessoal quanto da Academia do Trainer, lá no Instagram. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, nós estamos com a meta de chegar em 2.000 inscritos e você pode nos ajudar a alcançar essa meta. Basta você logar na sua conta no Gmail e depois fazer a assinatura, se inscrever aqui no canal. Se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, colocar um comentário e também curtir, isso ajuda a impulsionar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. Então vamos para o conteúdo de hoje. Então, as 5 linguagens de valorização no ambiente de trabalho é o conteúdo da live de hoje. Deixa eu retornar aqui. E antes de entrar no conteúdo, no livro, deixa eu lembrar aqui, Ambiente de Trabalho Vibrante, o autor Paul White, ele trouxe algumas pesquisas. Quem é o Paul White? Ele escreveu, junto com Gary Chapman, o livro As 5 Linguagens de Valorização no Ambiente de Trabalho, que é a fonte do conteúdo que eu vou apresentar para você. Mas nesse outro livro, que é do Paul White, Ambiente de Trabalho Vibrante, ele trouxe uma série de pesquisas relevantes sobre a valorização. O primeiro ponto é que, numa das pesquisas, ele cita que, com mais de 200.000 funcionários ao redor do mundo, eles fizeram uma entrevista, o Boston Consulting Group, sobre qual seria o principal motivo que as pessoas gostavam, ou por que as pessoas gostavam do seu trabalho. E interessante que o principal motivo é sentir-se valorizado. Esse apareceu em primeiro lugar. Mais de 200.000 pessoas ao redor do mundo responderam que o principal motivo de gostarem do ambiente de trabalho é sentir-se valorizado. O segundo, um bom relacionamento com os superiores. O quarto, um bom relacionamento com colegas. E, em 8º lugar, pasmem, a compensação financeira. Normalmente é comum um gestor pensar que a compensação financeira está em primeiro lugar, mas aqui nessa pesquisa, com mais de 200.000 pessoas, está em 8º lugar. Agora, ele trouxe o outro lado da moeda. Embora 51% dos gestores entrevistados eles achem que são bons em reconhecer, em valorizar as pessoas, quando entrevistaram os funcionários, perceberam que apenas 17% se sentiam valorizados.
Portanto, nós temos 2 grandes motivos para aplicar as 5 linguagens de valorização nas organizações. Quais são? Trabalhar com gestores, para que eles possam fazer isso, e trabalhar com equipes, para que elas possam se conhecer melhor. Um outro estudo, ele trouxe no livro Por que os líderes não entendem de valorização. Por que eles não estão valorizando as pessoas? Somente 17% se sentiam valorizadas. Primeiro, porque eles pensam que dinheiro é o principal motivador para as pessoas. E nós vimos que não, que naquela pesquisa apareceu em 8º lugar. Só que teve um outro estudo que ele trouxe, que ao analisar mais de 90 estudos, num período de 120 anos, eles identificaram que a relação entre salário e satisfação tem uma contribuição de apenas 2%. Então, efetivamente, o salário não é o principal fator para gerar valorização nas pessoas. O segundo ponto que ele identificou dos 3 é que as pessoas, os gestores, pensam que o objetivo de comunicar a valorização é deixar as pessoas felizes. E aí, se a gente analisar, por exemplo, com base na comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg diz que a fonte das emoções, dos sentimentos, está nas necessidades, quando atendidas ou não atendidas. A psicologia também traz que está nas expectativas. Então, quando a expectativa é frustrada ou não está alinhada, isso pode gerar sentimento nas pessoas. Portanto, eu e você, nós não podemos fazer uma pessoa se sentir de uma determinada forma. É a interpretação dela daquilo que eu faço que gera esse sentimento. Então, nós podemos até contribuir para gerar um alinhamento de expectativa, podemos trabalhar para satisfazer as necessidades ou ter um equilíbrio nessa percepção de satisfação das necessidades, mas ainda assim a gente não vai impactar diretamente na felicidade, porque vai depender da própria pessoa. E o terceiro fator, que os gestores pensam que o principal objetivo de comunicar valorização é aumentar a produtividade. É um deles e nem acontece em todas as organizações, porque tem organizações que a produtividade já está ótima, já está no limite. Quais são os outros? Redução de atraso, funcionários seguindo as políticas da organização com mais fielmente. Terceiro, redução de conflitos. Quarto, aumento de produtividade. E o quinto, aumento do índice de satisfação dos clientes. Portanto, existem vários benefícios de trabalharmos a valorização das pessoas no ambiente de trabalho. Agora, ajude as pessoas na organização a refletirem sobre quais desses 3 equívocos que está presente. Os líderes estão pensando que a valorização é dinheiro, estão pensando que a valorização é para deixar as pessoas felizes, ou estão pensando que a valorização é para somente aumentar a produtividade. Então, ajude a resolver esses equívocos. Tem outros 2 pontos que normalmente os gestores argumentam, que eles trazem como objeção quando você vai implantar a valorização no ambiente de trabalho com base nas 5 linguagens. O primeiro, eles falam, quer dizer que eu tenho que agradecer as pessoas por elas fazerem o trabalho que elas devem fazer, que elas são pagas? Sim, deve agradecer, mas agradecer não é a única forma de fazer isso. Essa forma de agradecimento nós temos que colocar no formato de cada uma das 5 linguagens, de acordo com a pessoa. Segundo ponto, valorizar os outros. Como que eu vou valorizar os outros se eu não sou valorizado? Alguns falam. Sim, você deve valorizar, ainda que você não seja valorizado, porque o propósito é criar uma cultura de valorização e é responsabilidade sua valorizar as pessoas da sua equipe. Então,
As 5 linguagens estão nesse livro que eu comentei. 5 linguagens da valorização pessoal no ambiente de trabalho, do Gary Chapman e do Paul White. Mas é importante entender que nem todas as pessoas se sentem valorizadas da mesma forma. Por isso que eu tenho que comunicar de acordo com a linguagem específica daquela pessoa e ainda entrar no detalhe de qual é o dialeto que aquela pessoa comunica que ela se sente valorizada. E lembrar que eu e você e os gestores, portanto, têm uma tendência de valorizar as pessoas com base na forma como nós nos sentimos valorizados, a famosa regra de ouro. Só que aqui nós devemos aplicar a regra de platina. A regra de ouro é: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você, e a regra de platina é: faça aos outros aquilo que os outros gostariam que fizesse a eles. Então nós vamos, ao utilizar as 5 linguagens de valorização, estamos exercitando a regra de platina. Então agora eu vou para os slides. Deixa eu mostrar aqui os slides. Ótimo. E vamos começar pela palavras de afirmação. Palavras de afirmação é a minha principal linguagem de valorização. Eu vou mostrar aqui na plataforma Eutagos. Na plataforma Eutagos é possível fazer esse teste, aplicar esse teste com os líderes gratuitamente, né? Quem é assinante da plataforma tem essa possibilidade de fazer se você tem o módulo Starter ou Master da Eutagos. Aqui eu fiz em junho de 2018, é o meu teste. A principal linguagem no ambiente profissional, palavras de afirmação, e no ambiente pessoal, em casa, toque físico. A mais baixa no ambiente profissional é presente, eu tenho que ficar atento, porque há um risco dessa última a gente não fazer nunca, porque a gente não valoriza. E no ambiente pessoal, a última é tempo de qualidade. E da minha esposa, tempo de qualidade é a primeira, e a última dela é toque físico. E aí você já viu que deu problema, né? E realmente, durante um bom tempo, nós tivemos problema com relação a isso, porque ela queria um tempo para conversar, para bater papo, e eu não queria tempo, eu queria ler livro, queria estudar, queria fazer outra coisa, ela queria ir ao cinema, queria ir no parque, e eu não queria isso, eu queria ficar em casa estudando e lendo. Da mesma forma que eu queria, quando ela chegasse, me desse um beijo, um abraço, para ela isso não tinha valor. Então, quando nós fizemos o teste, identificamos que havia essa divergência, a gente conversou, fez um acordo e melhorou muito o relacionamento. Aqui é o relatório. O relatório mostra os resultados e traz um resumo sobre cada uma das linguagens de valorização. Então, vamos começar por palavras de afirmação. Então, a pessoa que se sente valorizada por palavras de afirmação, o elemento que nós temos que levar em consideração aqui é palavras. Ela é sensível a palavras. Quando essas palavras são de afirmação, por ela ser sensível, isso tem um impacto positivo, gera valorização. Agora, vamos olhar o outro lado da moeda que nem sempre é olhado. Como ela é sensível a palavras, quando são palavras de crítica, ela também é mais sensível que os outros. Da mesma forma que o elogio tem um impacto para ela muito maior do que para uma pessoa que tem uma outra linguagem de valorização como principal, uma crítica tem um impacto muito maior negativo para ela do que para outra pessoa que tem outra linguagem de valorização. Então, essas pessoas são mais sensíveis à crítica. Vou dar um exemplo pessoal. Eu lembro que numa das empresas que eu trabalhei, eu estava como gestor e o presidente da empresa, num dado momento, me mandou um e-mail e nesse e-mail ele falou de algo que eu tinha feito, me rotulou de incompetente.
Eu guardei esse e-mail durante 6 meses na caixa de entrada e todo dia eu dava uma olhadinha nele. É como se eu estivesse tomando veneno em doses homeopáticas. E aí, num dado momento, tive a oportunidade, a gente tinha saído em algum lugar, e eu comentei com ele sobre isso. E ele disse: Ciro, eu nem lembro mais, foi só no momento de raiva que eu te mandei aquilo, para mim não teve impacto nenhum, porque na realidade, inclusive, eu te promovi. E é verdade, ele teve que sair da empresa um período e eu assumi como diretor-presidente da organização. Mas olha o impacto que teve o fato de ser algo negativo. Então, as pessoas que têm palavras de afirmação são mais sensíveis ao elemento palavras. Às vezes há uma fofoca, algum comentário, alguma crítica. Isso tem um impacto, um peso muito maior, um impacto negativo muito maior para essas pessoas. Agora, como que a gente valoriza? Quais são os dialetos, então, dessas pessoas? Elas se sentem valorizadas pela realização ou quando você faz referência ao caráter ou à personalidade dela. Portanto, eu tenho que identificar qual o dialeto. Tem pessoas que se sentem mais valorizadas quando você elogia o que ela fez. Tem pessoas que se sentem mais valorizadas quando você fala sobre quem ela é. Tem pessoas que se sentem mais valorizadas quando você fala de atributos que ela tem, que ela possui. Então eu tenho que entender qual é o dialeto. É o que ela faz? São os seus atributos, as suas qualidades? Ou é quem ela é? Os seus valores pessoais? Eu tenho que comunicar de preferência para ter maior impacto no dialeto específico dessa pessoa. Eu vou dar outro exemplo. No ano passado, nós fizemos em 2020, quando estávamos no auge da pandemia, nós lançamos a nossa primeira certificação online. Foi a certificação de treinador corporativo em comunicação assertiva. E várias pessoas colocaram vários elogios, fizeram comentários que tinha sido muito bom, que gostaram muito, e teve uma pessoa que fez um comentário negativo. Ela escreveu: o conteúdo é muito bom, mas o palestrante ele é muito lerdo, é muito lento, muito devagar. E eu li todas as positivas, mas a que teve um impacto maior foi a negativa. Por quê? Porque eu sou sensível a palavras. Pelo fato de palavras de afirmação ser a minha principal, isso teve um impacto maior. Hoje eu lido melhor. Quando eu trabalhei na Dale Carnegie como trainer, o momento mais estressante para mim era a avaliação de reação. E na avaliação de reação vinha muitos comentários positivos, mas também, como normal, todo ser humano, vinham críticas de pontos de melhoria. E isso tinha um impacto muito negativo. Eu sofria, eu não ficava olhando os positivos, eu ficava olhando os negativos. Então, quando pensamos em palavras de afirmação, nós temos que, inclusive, a forma de fazer a crítica, de falar sobre o ponto de melhoria dessas pessoas, ter um cuidado maior, porque isso tem um impacto maior. Tempo de qualidade. E aqui o elemento principal é o complemento, qualidade. Então não é a quantidade. Para essa pessoa, o que importa é a atenção total, é a presença, é a inteireza. Não adianta estar no mesmo local, fisicamente perto da pessoa, mas a atenção está no celular, está na televisão. Não funciona. Não é a presença física que é o elemento principal, mas sim a atenção, você estar por inteiro. E quais são os dialetos? Pode ser uma conversa de qualidade, pode ser compartilhar experiência, pode ser diálogos em pequenos grupos, pode ser trabalhar fisicamente perto de alguém, pode ser um happy hour, pode ser convidar a pessoa para tomar um café. Então existem vários dialetos
e nós temos que entender qual o dialeto que comunica melhor com essa pessoa. Mas lembrando que o elemento principal é a qualidade desse tempo, é a atenção total. E lembrando que tempo, quando diz tempo, não é necessariamente o tempo do gestor, pode ser o tempo de colegas, o tempo com familiares, mas também pode ser o tempo com o gestor. E temos que analisar o impacto negativo do tempo. Por quê? Porque quando você marca alguma coisa com essas pessoas e desmarca ou remarca, tem um impacto negativo muito maior, tem um peso muito maior para elas. Da mesma forma que a crítica tem um peso maior para quem tem a linguagem de palavras de afirmação, desmarcar algo para quem o foco é tempo tem um impacto maior. Da mesma forma, deixar essa pessoa de fora de alguma atividade, alguma festa, algum encontro, um clube, algum grupo de WhatsApp, de alguma forma, deixar essa pessoa de fora tem um impacto negativo para ela muito maior. Então, quando eu vou marcar um compromisso com essa pessoa, eu tenho que levar em consideração esses aspectos. Deixa eu voltar aqui. Então perceba que não é só comunicar na linguagem da pessoa. Eu tenho que ver aquilo que também tem um impacto negativo. Porque essa pessoa é mais sensível ao elemento, ela é mais sensível ao elemento palavra, ela é mais sensível ao elemento tempo de qualidade. Esse é o outro lado da moeda que nem sempre é visto. A gente sempre foca na valorização, mas eu tenho que também cuidar daquilo que está desvalorizando. E muitas vezes o que está desvalorizando é muito maior. É como a analogia de um balde. A valorização é a água que você coloca dentro. A desvalorização é os furos que tem no balde. Então nós temos que tapar, reduzir a quantidade de furos para que a valorização permaneça. Por quê? Porque se eu continuo furando, deixando aquele balde com muitos furos, não adianta eu valorizar, porque vai embora tudo que eu fiz. Vamos retornar. Terceira, atos de serviço. Então aqui é a ajuda. Para essa pessoa, normalmente é o tipo de pessoa que já gosta de ajudar outras pessoas. E ela se sente valorizada quando é ajudada. Atos de serviço, nós temos que entender o que é ajudar. E aí nós temos que levar em consideração alguns pontos. Primeiro, servir voluntariamente. Quando a pessoa tem que pedir ajuda, isso tem um impacto negativo. Então tem que ser voluntário. Outro ponto, se é para ajudar, eu tenho que fazer do jeito da pessoa e não querer fazer do meu jeito, porque se eu fico tentando fazer do meu jeito, isso vai ter um impacto negativo. E como ela é mais sensível ao ato de ajuda, para ela vai ter um impacto muito maior. E se eu comecei algo, eu tenho que terminar. Não adianta eu ali fazer uma fezinha e parar. Eu tenho que ajudar até o final, porque senão, de novo, vai ter um impacto negativo muito, muito, muito maior para essa pessoa. Lembre-se que para essas pessoas as ações valem mais do que palavras. Falar para ela bom trabalho não é suficiente. Agora, se ela está com um prazo apertado, se ela tem algo que ela não está conseguindo fazer ou que ela não sabe fazer, você vai lá e ajuda ela, provê ajuda. Às vezes não é você que está ajudando, mas você está provendo ajuda para ela, ela se sente valorizada. Cuidado também para não ficar dizendo, metendo o bedelho, o pitaco naquilo que na forma de fazer. De preferência, deixe ela fazer da forma que ela está acostumada, a não ser que você precise corrigir e orientar essa pessoa. E a quarta linguagem são os presentes. E aqui não está no valor do presente em si, o valor financeiro, o valor monetário do presente, mas principalmente no tempo que você reserva para escolher esse presente. Então elas apreciam, obviamente, elementos tangíveis, recompensas tangíveis, mas não é no valor monetário,
mas principalmente no tempo que você colocou para pesquisar ou para criar esse presente. Então, ir para uma cidade e trazer uma lembrancinha igual para todo mundo, ao invés de ter um impacto de valorização, para essa pessoa pode ter um impacto negativo, porque ela não está sendo tratada como única, mas sim como igual a todos. Para os outros não vai ter tanta diferença, mas para quem valoriza, lembra que ela é mais sensível a esse elemento. Então aqui é importante que você escolha algo para a pessoa. Agora, nós devemos dar presente para pessoas que gostam. Eu tinha o hábito de dar livro de presente para todo mundo. Como eu gosto de livro, eu dava livro para todo mundo. Então, nem todas as pessoas apreciam presentes. E as pessoas que apreciam presente, nem todas apreciam livro. Então, eu tenho que dar um presente, não é de acordo com o que eu gosto, é de acordo com o que a pessoa gosta. Eu tenho que pensar na pessoa. Ao escolher o presente, a história por trás, o momento da pesquisa, o momento de preparar, é que tem um impacto muito grande para essa pessoa. Portanto, o tempo gasto e a energia para pensando na pessoa ao preparar o presente é o que importa, não só o presente em si. Tem uma história, não sei se é verdadeira, que o esposo comprou para a esposa um sapato, que era o sapato que ela queria. Mas ele escreveu um bilhetinho contando quando se conheceram, toda a história. Então teve todo um elemento de amor envolvido naquele bilhete. E colocou junto, dentro da sacola, dentro do sapato. E quando entregou o presente, ela recebeu, agradeceu e tudo bem. Mas depois, passado alguns dias, quando ela foi colocar o sapato, e aí ela colocou o pé e viu que tinha o bilhetinho, e ele leu o bilhete, chorou, procurou o marido, e aí foi um momento muito bacana. Então essa pessoa valoriza presente, mas não é o ato, não é o sapato, o valor do sapato. Então perceba que aquele bilhetinho teve um impacto muito maior do que o sapato em si. E o último e não menos importante é o toque físico, até porque esse no ambiente pessoal é o meu principal e no ambiente profissional é o segundo. Portanto, a pessoa que aprecia o toque físico é aquela pessoa que cumprimenta todo mundo, que abraça, que ela fala no modo touch, ou seja, ela tem que falar tocando em você. Ela gosta disso, eu gosto, é a minha segunda linguagem de valorização no ambiente profissional e a minha primeira no ambiente pessoal. Só que aqui o toque físico nós temos que ter um cuidado dentro das organizações, porque é o toque físico apropriado. Porque alguns toques eles podem ser recebidos ou percebidos ou até feitos de uma forma inadequada. E nós temos que entender como fazer e até o limite desse toque. Portanto, esse elemento ele requer um cuidado maior. É importante, inclusive, eu perguntar. Eu estava dando um treinamento essa semana, foi o momento de finalizar o treinamento, e foram 4 encontros. Todos os encontros, muitas mulheres, eu sempre apertando a mão de cada uma. Nesse último encontro, então, eu perguntei se podia dar um abraço. Todos permitiram, obviamente, né? Mas não necessariamente poderia ter não aceitado. E algumas, inclusive, eu percebi que era a linguagem de valorização da pessoa. Mas nós temos que ter esse cuidado, porque, primeiro, a pessoa pode interpretar de forma equivocada e existem algumas pessoas que se aproveitam dessa situação. Então, sim, requer um cuidado especial com relação ao toque físico. E teve uma empresa que eu trabalhei que esse teste de linguagem de valorização, esse conhecimento, o entendimento, a devolutiva sobre isso, salvou uma equipe. A equipe estava com uma série de problemas e o líder, a principal linguagem de valorização do líder era toque físico. E como a tendência nossa é fazer aquilo que a gente gosta, então ele puxava o cabelo das meninas, cutucava, queria abraçar as pessoas e as pessoas não gostavam daquilo.
e muitas reclamavam daquilo. E aí, quando nós fizemos o teste, ele percebeu que na equipe não tinha nenhuma pessoa que tinha alto a valorização com essa linguagem de toque físico. Todos eram outros itens, um dos outros 4, ou tempo de qualidade, ou atos de serviço, ou palavras de afirmação. Só que ele não fazia isso. Ele estava comunicando na linguagem que ele valorizava e não estava conectando com as pessoas. Mas quando as pessoas entenderam que na realidade ele estava fazendo aquilo que ele valorizava e dando a elas o melhor, porque ele achava que era o melhor, as pessoas foram mais empáticas com o líder. E na medida que o líder descobriu que a linguagem das pessoas era diferente daquilo que ele estava comunicando, ele passou a comunicar na linguagem de cada uma das pessoas e transformou a equipe. Esse é o poder que você pode aplicar e gerar dentro das organizações utilizando esses elementos. Portanto, vale a pena você aplicar, utilizar essa ferramenta, esse assessment. No próprio livro tem o teste por escrito para fazer e, claro, na plataforma Eutagos nós temos essa possibilidade também. Se você tiver interesse na plataforma Eutagos, me chame no privado lá no WhatsApp e eu apresento para você. Antes de finalizar, como que eu posso identificar a linguagem de valorização de uma pessoa sem aplicar o teste? Tem 3 formas de você fazer isso. O primeiro, observar de que forma a pessoa costuma demonstrar o apreço aos outros. Como ela valoriza os outros? O que ela faz aos outros? Ela dá presente? Ela abraça? Ela faz elogio? Ela está chamando para conversar? Ela está sempre ajudando? Então, o que ela faz é um indicativo. O segundo, observe o que essa pessoa constantemente pede aos outros. O que ela está sempre pedindo. Me dá um abraço. Me ajuda aqui. Vamos tomar um café ali. Olha aqui, vê se não ficou bom esse trabalho. Então, aquilo que ela pede é um outro indicativo. E o terceiro, aquilo que ela reclama. Poxa, ninguém me abraça, ninguém me dá um presente. Ninguém faz isso. Então, o que ela faz, o que ela pede, o que ela reclama, são 3 indicativos fortes da linguagem de valorização dessa pessoa. Espero que esse conteúdo tenha valor para você e nós nos vemos na próxima segunda-feira, 19h37, aí sim ao vivo com você. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e bons treinamentos por aí. Tchau!